restante do tempo da junção de partidos TPS e PSB, concedo a palavra ao líder do PSB, deputado Marcelo Ramos. A sua TV Assembleia do Amazonas agora transmite sessões plenárias online, às terças, quartas e quintas. Quando eu penso que já vi tudo, eu sempre me surpreendo com coisas mais absurdas. A coluna Contexto de hoje do jornal Amazonas em Tempo traz uma nota que eu acabo de confirmar, abrindo o site do Instituto das Cidades, que foi o órgão escolhido pela Defensoria Pública para a realização do concurso de defensor, e também foi o órgão escolhido pela Secretaria Municipal de Educação para fazer o concurso da CEMED. Deputado Marco Rota, no site do Instituto das Cidades tem escrito assim: você pode contratar o Instituto das Cidades com dispensa de licitação. Fale conosco. Isso é uma piada. Parece aqueles broches que as pessoas andam na rua que é assim: eu emagreci tantos quilos, quer emagrecer? Fale comigo. Isso é uma brincadeira. Como é que pode? Publica no site, tem que acabar com essa pouca vergonha. Publica no site, deputado Regis. Você pode me contratar com dispensa de licitação. Pergunte-me como. Fale conosco. Escreve isso no site. É o limite da cara de pau. E aí são esses cara de pau que os nossos gestores escolhem para gerir os concursos públicos, justamente para fugir do critério da licitação. Um dia desse, para justificar o atraso da obra do monotrilho, um gestor público disse: o problema é a lei. O problema é essa lei de licitações que atrapalha muito. O governo federal também já disse assim: não, tem que criar um outro regime, porque com a lei de licitações não dá para fazer a Copa. Ou seja, sem manipular, sem desviar, sem abrir brecha para corrupção, sem abrir brecha para bandalheira, não dá para fazer as coisas. Olha em que ponto nós chegamos. Nós chegamos ao ponto em que quem oferece serviço e num concurso público já oferece ensinando como burlar a regra que obriga a licitação. É o país da piada pronta. É o país da piada pronta. Mas eu quero aqui usar esses últimos minutos para abordar o discurso do deputado Orlando Cidade. Eu comentava com o deputado Luiz Castro que o discurso do deputado Orlando Cidade, deputado Abdala, ele tem um aspecto muito estratégico no que vem sendo debatido nos últimos dias, desde que o governo Dilma demonstrou-se o maior inimigo que a história da Zona Franca já teve. Nem o governo Fernando Henrique conseguiu e teve coragem de fazer as medidas contrárias à Zona Franca que a presidente Dilma fez nos últimos anos. Mas, deputado Orlando Cidade, alguns que defendiam a medida provisória 534, eu lembro de ter lido algumas entrevistas nos jornais em que alguns deputados federais e até alguns deputados estaduais, defendendo a medida provisória, diziam o seguinte: é a chance que nós temos para construir um novo modelo econômico mais identificado com a vocação da nossa região. É a chance que nós temos de discutir a biotecnologia, de discutir a indústria ligada ao meio ambiente e à biodiversidade. E aí, a presidente da República, que tem uma política industrial pelos seus ministros, Aloysio Mercadante e Fernando Pimentel, claramente contrária aos interesses da Zona Franca de Manaus, que
que claramente tem o interesse de um processo de desindustrialização da nossa região, pelo menos nesse modelo, deputado Abdala Frages. Agora, toma uma medida que já contraria a alternativa que se propõe. Então, olha lá, deputado Abdala Frages, como isso é grave, como isso é simbólico. Ataca a Zona Franca por um lado e ataca a indústria de sacaria de juta por outro. Olha o quanto é grave isso. Porque se nós não tivermos Zona Franca de Manaus, nós vamos ter que correr para outro modelo. E esse poderia ser um modelo. Mas aí o Brasil libera importações no momento em que o câmbio está despencando, portanto inviabilizando praticamente a concorrência com as empresas locais. O Brasil abre o mercado para empresas estrangeiras numa área estratégica para a nossa região, numa área que pode absorver pelo menos parcela dessa mão de obra que vai ficar abandonada por conta da ofensiva contra o polo industrial de Manaus. É mais, deputado Orlando Cidade, é mais do que o ataque à indústria de sacaria, deputado Abdala. É muito mais do que isso. É uma ação que ataca o modelo atual por um lado e ataca a alternativa econômica por outro. Olha o perigo disso. Nós vamos correr para onde? Nós vamos correr para voltar para o extrativismo? Com as consequências de degradação ambiental que isso pode ter? Portanto, o deputado Orlando Cidade faz um discurso voltado especificamente para o setor, deputado Orlando. Mas o conteúdo do discurso de Vossa Excelência é muito maior do que isso. O conteúdo do discurso de Vossa Excelência é a leitura do que há por trás dele. Por trás dele há uma lógica do governo federal que ataca ao mesmo tempo o modelo atual e a alternativa que pode ser construída. Porque tá bom, se não querem que aqui tenha um polo de tablet, que aqui tenha indústria de eletroeletrônico, que preserve a nossa indústria de juta, que preserve a nossa indústria de biocosméticos, que preserve indústrias alternativas. Mas o governo federal faz o contrário. Não só não estimula, como cria uma concorrência absurda, repito, no momento de câmbio despencado como o câmbio atual. Portanto, Vossa Excelência já bem alertou o governador do estado, mas que o discurso de hoje do deputado Orlando Cidade sirva de sinal de alerta para a gravidade da ofensiva do governo federal contra os interesses da economia e principalmente do povo do estado do Amazonas. Muito obrigado.